que aí eu escondo o mouse ali. Então vamos lá. Então os axiomas aí, gente, né? Os axiomas. Então, as regiões têm área, né? Esse outro aqui diz que, de certa forma, é o seguinte, né? Existe uma notação, inclusive, gente, em teoria da medida, que no caso aqui, ó, a gente escreve assim, ó, né? É somatório mesmo. Uma região poligonal é o somatório de outras regiões poligonais I, por exemplo, né? I indo de 1 até N, tá bom? Esse somatório aqui, gente, ele significa que exatamente que é uma espécie de união dessas regiões poligonares, tá? Ela não é disjunta do ponto de vista, aqui entre aspas, tá? Não é disjunto do ponto de vista de teoria do conjunto. Esse somatório significa exatamente isso, que essas regiões 2 a 2, elas têm no máximo só pontos da fronteira em comum, ou seja, isso aqui significa que o interior de uma região, né, uma região poligonal J, M, né, interseção com o interior de uma região poligonal N é vazio, tá? Sempre que M é diferente de N. Tá? Basicamente é isso que quer dizer. Então, quando uma região é o somatório de outras regiões, né, esse axioma está dizendo simplesmente que a área dessa região vai ser o somatório da área dessas regiões dos P's aí. Okay? Então, é somar as áreas dos pedaços. E aqui vem, né, uma coisa lá da raiz agora, tá? Que regiões triangulares limitadas, que logo a gente vai chegar no que é a área das regiões triangulares. Então, regiões triangulares, né, que são regiões poligonais, né, limitadas por triângulos congruentes, têm áreas iguais. Tá bom? Então, aí aqui veio, gente, de que a congruência, olha só, a congruência, né, ela tem uma importância aqui, ó, que lá no início, a ideia de congruência era justamente isso, né, de que é uma espécie de identidade, né, triângulos congruentes, eles só mudam de posição, é como se você pegasse um triângulo, né, e fizesse um movimento rígido nele, e aí a gente quer que a área não se altere com isso, tá? Então, triângulos congruentes têm áreas iguais, acabou-se, tá? E vamos aqui para o último axioma logo, tá? Que a área de triângulos retângulos, tá, é o produto das áreas, é o produto do comprimento dos lados do triângulo, do retângulo. Então, aqui é retângulo, tá? Então, é retângulo. Então, isso aqui, gente, é axiomatizado, tá? Então, a gente não tem... Então, os 4 axiomas de medida de área, né? O primeiro existe área, o segundo é o somatório das áreas, o terceiro é sobre os triângulos, né? Que triângulos congruentes têm a mesma área. Então, se a gente atesta a congruência, então a medida desse, né, de área desse é igual ao do outro, tá? E o último é o que eu havia dito para vocês, né? Um retângulo. A gente, inclusive, já provou isso, né, gente? Que num paralelogramo, em geral, os lados opostos têm as mesmas medidas, ó, né? Já provamos isso no curso. Então, a medida desses dois, vamos chamar de A, a medida desses outros dois chama de B. E, por definição, tá? Essa definição, na verdade, é axiomatizada. A área de um retângulo AB é A vezes B por definição. Tá? Então, isso está determinado. Isso aí é coisa que a gente não vai discutir. Tá bom? Então, o primeiro resultado, a área do paralelogramo é o produto do comprimento de um de seus lados, né, pelo comprimento da altura relativa a ele. Então, é o que eu disse para vocês, né, agora há pouco, que o roteiro do livro é o seguinte: ele define axioma, né, axioma de que a área, né, essa área aqui é A vezes B, né, a área aqui, ó, tá? Aqui é a figura, vamos chamar aqui, ó, a figura. Se for retângulo, a área é A vezes B, isso aqui, né, é axiomatizado. Depois a gente, não é mais axioma, a gente prova que, né, se um paralelogramo ele mede A aqui embaixo, tá, e tem essa altura aqui, ó,
isso aqui mede H, tá? Então, essa área aqui vai ser, né, a base, que é A vezes a altura, tá bom? E aí, depois, finalmente a gente chega no triângulo, tá? De que a área de um triângulo, vou chamar de B aqui, né? Vou chamar de B aqui, ó. É base vezes altura. De que a área de um triângulo vai ser base vezes altura sobre 2, tá? Que é o que a gente queria. Então, essa é a construção, né? É básica isso aí, tá bom? E, bem, a prova aqui é simples, que é justamente isso, tá? É provar que a área desse... A gente pega um paralelogramo, tá? ABC, que a gente quer provar que a área dele é esse comprimento aqui todo, né? Vezes essa altura, tá? É provar que a área dele é a área desse retângulo, né? Porque até então a gente só sabe calcular a área de retângulo, beleza? E aí o que é que a gente faz? Né? Vamos aqui então. Então, se a gente pega um paralelogramo, tá? Um paralelogramo aqui, ó. Tá? E eu vou botar a base dele medindo B, tá? Eu vou colocar essa altura dele aqui, ó. Né? E já provamos isso, eu vou chamar essa altura aqui de H. O que foi que a gente já provou, gente? Que duas retas paralelas, não sei se vocês recordam disso, se a gente tem duas retas paralelas, qualquer ponto dessa reta de cima, ele está à mesma distância dessa reta R e dessa S, né? A distância é a mesma de qualquer ponto aqui, ó. A gente já provou isso lá no resultado passado. Então, essa altura relativa a esse ponto aqui, ó, que é esse H, pode ser de qualquer lugar, né? Você tomar essa altura. Então, esse H ele não se altera se eu tomar a altura relativa desse ponto em relação a reta, né? O prolongamento dessa base aí, tá? Então, isso tudo é H, né? Beleza? Então, a primeira coisa, gente, é provar que esse paralelogramo preto, ele tem a mesma área desse retângulo vermelho aqui, ó. Tá? E por que ele tem a mesma área? Tá? Ele tem a mesma área por causa do seguinte. A primeira coisa é que esse retângulo preto, gente, pensem comigo aqui, ó, ele pode ser dividido em duas regiões poligonares que são essas daqui, ó. Essa região 1 aqui, que é essa daqui, ó. Tá, ok? E essa região 2 aqui, ó. Tá? É o nosso retângulo original, o nosso paralelogramo original. Beleza? Isso aqui não temos dúvidas de que é uma região poligonal, né? Porque é um triângulo. E isso aqui também é uma região poligonal, porque a gente pode escrevê-la assim, ó, como a união desses dois triângulos aqui com, né, interiores disjuntos, ok? Então, pegamos a nossa região, que é o paralelogramo, dividimos ela em duas regiões, tá? A gente sabe que eu vou chamar o nosso paralelogramo de P, né? A área do nosso paralelogramo, ela é, portanto, pelo axioma da soma, é a área do retângulo 2, dessa região 2, mais a área dessa região 1. Beleza? Né? Isso porque são duas regiões poligonais com interiores disjuntos. E o que que acontece? Só que a área dessa região 2, gente, esse triângulo aqui, ó, ele é congruente a esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é congruente a esse. E por que é congruente? Bem, eles têm um lado, tá? Que é esse H aqui, ó, H, e tem um 90 graus aqui, né? Como essas retas são paralelas aqui, ó, cortadas por essa transversal, ó, esse ângulo aqui é igual a esse, né? Como a soma aqui é 180, né? Então aqui 2, aqui é 2. Bem, beleza? E aí acabou-se, né? Então esse comprimento aqui é igual a esse aqui, ó. A gente pode fazer assim, é congruente lado, ângulo, lado, por exemplo. Dá para fazer, né? Beleza? A congruência deles. Então esse comprimento aqui vem para cá também, ó. Enfim, esses dois triângulos são congruentes. Tá? Se eles são congruentes, eu vou chamar ele de região 3. Ó. Tá? Região 3. Então, a área da região do paralelogramo, ela é a área da região 2 mais a área da região 1. Só que a área da região 2, ó, eu vou deixar aqui a área da região 1 mais. Essa área da região 2
ela é igual à área da região 3, ó, que é essa região 3 aqui, ó, beleza? Só que a região 1 mais a região 3 formam isso aqui é igual à área, ó, a região 1 com a 3 formam como é um retângulo. A região 1 mais a região 3, ó, já forma um retângulo. E qual é que é a área desse retângulo aqui, então? Ó? Isso aqui é a área vou chamar de retângulo aqui, ó, né? A área do retângulo. Né? A área do retângulo. E a área do retângulo a gente sabe que é a base dele vezes a altura dele, tá? É a base, né, que eu vou chamar de Bzão, tá? E a base do retângulo que é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é o nosso Bzão, é a base do retângulo vezes a altura. Tá? Isso aqui tudo vezes a altura. E essa altura é a mesma lá do paralelogramo, né? Agora a gente tem que provar que Bzão é igual a Bzinho, tá? Mas aí o que é que acontece, gente? Esse comprimento aqui, ó, bem, esse comprimento aqui eu vou chamar de x, ó, tá? E esse comprimento aqui, ó, eu vou chamar de y, tá? O Bzinho, que é isso aqui, ó, ele é y mais x, ó, tá? Então, se a gente andar daqui até aqui agora, que é x, né? Aí, como esses triângulos são congruentes, esse y aqui ele vem para cá, ó. Tá? Então, daqui para cá, que é a base do retângulo nosso, que é o Bzão, isso aqui é exatamente x mais y, que é o Bzinho. Tá? Então, a área do retângulo vai ser Bzinho vezes H. Tá? Então, olha, a área do paralelogramo vai ser igual a B vezes H, que é o que a gente queria, né? Provar que era essa base toda aqui, vezes essa altura relativa aqui. Tá bom? Beleza? Que aí tá provado aí. Essa parte, que é essa proposição aqui, ó. Tá? Bem, um corolário dessa proposição é que a área, né, de um triângulo qualquer, olha, a área de um triângulo é a metade do produto do comprimento da base, né, de qualquer um dos seus lados pela altura relativa, tá? E isso aqui é basicamente, é bem construtivo, né? Então, a gente pega um triângulo qualquer aqui, ó, tá? Pega um triângulo qualquer, isso aqui é H, a altura, isso aqui é a base dele. A gente quer provar que a área do triângulo, vou chamar assim, o nosso triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Beleza? E como é que é o processo aqui de provar isso? O processo é o seguinte, ó. A gente tem essa reta, por esse ponto, fora dessa reta, a gente traça uma paralela aqui, ó, tá? Desse ponto aqui para cá, bem, essa reta aqui determina 2 semiplanos, dessa reta aqui tem uma semirreta que está contida no semiplano determinado por esse ponto, com relação a essa reta aqui. No fundo, eu estou querendo dizer o seguinte, ó, nessa semirreta aqui, tá? A gente escolhe um ponto daqui, ó, que esse comprimento é igual a esse. Tá? Ou por outra, né? Você traça uma paralela aqui e traça uma paralela aqui, ó. Assim é assim melhor. Tá? Essas duas vão se encontrar num ponto aqui. E aí isso aqui é um paralelogramo. Tá? Então esses dois aqui vêm para cá. Tá? E aí eu botar 3 aqui, ó. E aí esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Tá? São congruentes. Porque é fácil de provar que a gente já provou isso, né? Que esse ângulo é igual a esse aqui, ó. Tá bom? E o que mais? Aí já tá, ó, lado, ângulo e lado. Né? Lado, ângulo e lado. Então, esses dois triângulos são congruentes. Beleza? São congruentes no seguinte, ó. Esses dois triângulos, eles têm a mesma área, que eu vou chamar de T1 e T2. Tá? Só que os dois triângulos compõem um paralelogramo, que a gente já acabou de provar que a área desse paralelogramo, vou chamar a área do paralelogramo, é base vezes altura. Tá? Né? E por esse paralelogramo ser composto por esses dois triângulos, ele é a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Tá? Então, B vezes H vai ser o quê? Só que esses triângulos, eles têm a mesma área, né, porque eles são congruentes. Então, isso é 2 vezes a área do triângulo 1, que é o nosso
primeiro triângulo, tá? E aí a área do triângulo 1, então, é só passar esse camarada dividindo aqui, ó. A área do triângulo 1 vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, repetindo aqui, né, e falando de novo, a gente começou com retângulo por axioma, né, paralelogramo, né, uma proposição usando os axiomas também, e finalmente a gente chegou na fórmula da área de um triângulo qualquer. Tá bom? E aí agora a gente vai chegar numa figura um pouco mais complicadinha, que é do trapézio. Tá? A área de um trapézio. Que ele fala assim, ó, a área de um trapézio é a metade do produto do comprimento de sua altura pela soma dos comprimentos de suas bases. Tá? Então, ele está dizendo que a área, né, a gente tem aqui um trapézio. Tá? Desenhar um trapézio aqui, eu vou chamar de Bzão essa base maior, Bzinho base maior, e ele tem uma altura aqui, né? Bem, isso aqui é paralelo, né? Isso aqui é paralelo a isso aqui. Tem uma altura ali, ó. Então, a afirmação dessa proposição é isso, que a área do nosso trapézio, né, a área do trapézio ele fala, eu vou escrever igual ele está dizendo, é a metade do produto do comprimento da altura, então é h sobre 2, né, pela soma dos comprimentos das bases, Bzão mais Bzinho. Né, a gente até pega esse 2 aqui, ó, e coloca para cá, e diz que é a altura vezes a média aritmética das bases, né? Bzão mais Bzinho sobre 2, tá bom? Bem, como é que é a prova aqui? Ó? Traça uma altura e tal, taranã. Bem, como seria aqui? Essa conta aqui eu não... Então, vamos aqui, ó. Tá? Então, bem, a área do nosso trapézio, vamos lá, ó. A área do nosso trapézio, ela vai ser, ó. Aí eu vou fazer uma construção aqui que é o seguinte, ó. Que a gente, bem, prolonga esse segmento aqui, tá? Traz para cá, tá? É paralelo, né? Então a gente pega a base a perpendicular aqui e constrói esse triângulo aqui, tá? De forma que isso aqui é um ângulo reto aqui, ok? E a gente vai olhar agora para esse... O que dá para a gente fazer aqui? Olhar aqui para esse triângulo aqui. Beleza? Então, isso aqui é o Bzinho, isso aqui é H, né? Isso aqui mede H. Isso aqui é uma medida X qualquer, vou chamar de X aqui, ó. Tá? E como é que é a área desse... Bem, aqui acabou-se, né, gente? Ó, nem sei porque ele fez essa construção, mas aqui a gente tem a área do trapézio. Eu vou olhar para dois triângulos aqui, ó. Eu não sei mesmo como ele fez lá, ó. A questão é que a gente tem dois triângulos aqui, ó. Tem esse triângulo aqui, tá? Né? Nem sei para que essa construção. Eu esqueceria isso aqui, ó. Tá? Esquece essa parte aqui, ó. Então, a área do trapézio é a área desse triângulo vermelho mais a área desse preto aqui, ó. Beleza? É claro, esses dois triângulos, bem, esse triângulo aqui, ó, olhando ele assim agora, né, a área do triângulo vermelho aqui, ó, isso aqui é uma base dele e a altura relativa é H também, né? É a mesma altura, H. Beleza? Então, a área, eu vou usar essa parte aqui, na verdade, como base, né? Mesmo nessa visão, ele estando lá em cima, né? Então, fica a área do... Bem, e aquela coisa, esse trapézio ele fica dividido em duas regiões triangulares, né? Então, ele é a soma das áreas desses triângulos. Ele é a área do triângulo vermelho, eu vou chamar de T1, e aqui o T2. Ele é a área de T1 mais a área do T2. Beleza? Então, isso aqui é o que, ó? A área do T1 é essa base, vezes a altura, que é a altura dele, que é essa altura aqui, ó. Que é a mesma, né? São todas essas alturas, né? São iguais, porque essas retas aqui são paralelas, ó. Tá? Então, fica a base vezes a altura dividido por 2, mais agora a área do T2, ó. A área do T2, ó, isso aqui é a base dele, e a altura dele, né, do outro vértice, né, relativa a essa base, é o mesmo H, né? Essa mesma altura aqui, ó. Então, fica o Bzão vezes a altura, que é H, dividido por 2. E agora aqui é número, né? Conta.
A gente coloca o H em evidência, H sobre 2 em evidência, fica H sobre 2, que multiplica Bzão mais Bzinho. E aí deu aí né, a fórmula que a gente queria, que é a fórmula do trapézio. Bem, então sabemos aí, aqui encerra, né, essa parte da área, e aí a gente começa agora a caminhar aqui rumo à circunferência, né? Deixa eu ver aqui, nosso tempo aqui, como é que tá? 10h35. Bem, eu vou falar um pouco disso e finalizo a aula de hoje sobre as questões lá da circunferência que a gente estava discutindo no início da aula, para a gente montar um trabalho sobre o perímetro da circunferência e a área dela, tá? Então, vamos comigo aqui, ó, no seguinte, ó. A área de um polígono regular de n lados, né, inscrito numa circunferência de raio R, é isso aqui, ó. Eu acabei de, né, no início da aula eu provei isso para vocês, né, que R ao quadrado é n vezes, né, R ao quadrado sobre 2 vezes o seno de 360 sobre n, né, e aí isso é uma conta simples, tá? Então, você pega aqui uma circunferência, né, um polígono regular. Eu vou fazer de novo, porque eu acho que a gente não conseguiu gravar, né, da outra vez. Aqui eu fiz com 5 lados, mas estou supondo um polígono regular de n lados, né? Aqui, ele mede R, né? Ele está inscrito na circunferência, então ele tem n triângulos. Então, a área do polígono do PN é n vezes a área de cada triângulozinho que o compõe. Ó. A área de cada triângulo que o compõe. Tá bom? Que eu vou chamar de TN, né? N vezes a área desse TN aqui, ó. Tá? E a área desse TN, né? A gente deduziu, e aí, como não gravou, eu vou até deduzir de novo para vocês. A gente acabou de falar de área de triângulo, né? Então, a área é... Deixa eu separar aqui numa prova aqui. Então, só para registrar, né? A gente acabou de ver que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, ó, de um triângulo qualquer, né? E aí eu vou colocar um θ aqui e um azinho aqui, ó. Tá? Porque eu quero escrever que a área do triângulo, a gente acabou de deduzir que é base vezes altura dividido por 2, de um triângulo qualquer. Se o triângulo, bem, eu quero deduzir que é o seguinte, a área de um triângulo, não dependendo mais da altura, dependendo de um lado do triângulo, de outro lado, né, dois lados aqui adjacentes a um certo ângulo, θ. A área em função dessas três componentes aí, tá bom? Então, o que falta para a gente aqui é só eliminar essa altura, né, essa altura aqui, ó. E essa altura, ela de fato se relaciona com essas duas outras grandezas aí, ó. E se relaciona como? Nesse triângulo retângulo aqui, ó, né, o seno desse θ, eu vou fazer aqui separadinho, ó, o seno de θ é cateto oposto sobre essa hipotenusa aqui, ó, sobre A. De onde a gente tira aqui a altura vai ser A vezes seno de θ. Tá? E é simplesmente isso. A gente pega esse A, esse H e joga aqui, ó. Então, a área de um triângulo pode ser escrito como B vezes A, né, seno de θ, que é o H, tá? Isso aqui é o H, dividido por 2. E aí a gente fica AB seno θ, né? AB seno de θ sobre 2. Então, fica só em função desses, né, dos lados adjacentes a um ângulo e em função do ângulo. AB seno θ sobre 2. Então, voltando aqui ao nosso triângulo, a área desse triângulo, né, como o polígono é regular, ele divide, né, aqui a circunferência em n partes iguais. Ó. Então, esse total aqui, essa volta toda aqui, que é 360, só esse pedaço, então, fica como 360 sobre n, que é o nosso θ. Tá? Que é o nosso θ, que é a enésima parte da volta toda. Tá? E aí, essa área aqui, ó, do triângulo, isso aqui é como se fosse o A, como se fosse B, aqui como se fosse o θ. Então, fica AB, que é R ao quadrado, né? Então, é n vezes a área do triângulo. É A vezes B, que é R ao quadrado, seno de θ, que é 360 sobre n, dividido por 2. Tá? Que é o que, né, ele propõe aqui, ó, né? Que é n vezes
né, a área do triângulo. Esse R ao quadrado seno de 360 sobre N sobre 2 é a área de cada triângulozinho de dentro da poligonal. Tá? Então, basicamente, essa conta aí. Tá? E aqui tem outros resultados. O que é que ele vai fazer aqui, né? E até então, gente, a gente está caminhando para a área da circunferência, né? Então, e eu acabei de mostrar para vocês lá que é fazer o limite, né? A gente quer saber, o que interessa para a gente é para onde vai isso aqui, né? Limite, tá? Limite das áreas desses PNs aí, tá? Quando n vai para o mais infinito, tá? A gente não sabe o que é a área da circunferência ainda. Eu não defini, não comentei nada sobre a área da circunferência, tá bom? A gente gostaria, né, e é o que a gente quer, tá? A gente quer justamente isso, que isso aqui seja a área da circunferência, tá? De que quando a gente começa a aumentar os lados dos polígonos regulares inscritos nessa circunferência, esses polígonos regulares, eles começam a ficar cada vez mais parecidos com a área da circunferência, né, que a gente não sabe o que é ainda, né? A gente, inclusive, pode definir assim, ó, tá? De que a área da circunferência é o limite das áreas dos polígonos regulares inscritos nela. Isso poderia ser, né, definido aí, tá bom? Inclusive, a gente pode tomar isso como uma definição, e é uma boa definição, tá bom? É uma boa definição definir como sendo isso. O problema é calcular esse limite aqui, ó, tá? É calcular esse limite sem usar o limite fundamental seno de x sobre x, né? Quando x tende a 1, né? Esse aqui, ó. Beleza? Com isso aqui medido em arcos, tá bom? Então o problema é esse, gente. É definir a área da circunferência, né? Você dá uma definição que venha a satisfazer o que a gente quer que seja, né? E a gente vai ter que chegar na tal fórmula de que essa área é πr ao quadrado, e para isso a gente tem que argumentar no fato de que esse número existe, né? Esse número existe um certo número fixo lá, que independente da circunferência, do raio da circunferência, a área vai ser sempre esse mesmo número aqui, e esse número, né, a definição dele está muito relacionada à questão tanto da área quanto do comprimento, tá bom? Então, eu vou deixar para a gente discutir a questão do mérito do que é a definição do comprimento da circunferência e da área dela em outro momento. Por enquanto, né, a gente vai investigar só a relação entre as poligonais, tá bom? Então, os polígonos regulares. Por exemplo, quando esse n vai para o infinito, essas poligonais aqui, ó, as áreas têm um limite. A gente teria até que provar que esse limite existe. Tá bom? A gente tem que provar que esse limite existe. Então, essa definição aqui, ela ainda está imprecisa. Então, a gente tem que provar que essa sequência aqui é convergente. Tá? Isso aqui são números reais, né? Tá? Então, de que essa sequência converge. Tá? E aí, a gente teria que fazer toda uma análise de que essa sequência aqui, ela é, por exemplo, ela é monótona e limitada, tá? Para provar convergência. Então, essa definição aqui ela ainda não está muito precisa, né? Ela tem que passar por uma fase de boa definição, tá? De que, de fato, os polígonos regulares, quando a gente aumenta o número de lados, essas áreas, né, que são esses números aqui, ó, esse limite existe, tá? Então, a gente teria que estar atacando esse problema aí. Tá? Mas aí o que acontece? Eu vou deixar essa etapa, eu vou pular, tá? Essa etapa de que esse limite existe e de que, por exemplo, tanto a área quanto o perímetro dessa poligonal, e essas coisas existem. Tá? E aí, inclusive, dá para comparar, né? A gente vê a razão, né, do comprimento das poligonais, ó, sobre o perímetro, né? Tá? O perímetro de PN. A gente consegue fazer essas contas, né? Provar que esse limite aqui também existe.
tá? Esses limites aí. Então, todas essas existências de limites aí, eu acho que eu vou deixar para um outro momento aqui para gente. E uma coisa é fazer isso para os polígonos regulares, para a gente poder criar suposições lá sobre o comprimento da circunferência área, tá bom? Porque se esse limite existe aqui, gente, ó, então esse numerador aqui ele tende para a área da circunferência, se a gente de fato tomar isso aí por definição, isso aqui tende para o comprimento da circunferência, vou chamar de C de Czinho de Czão, e a gente teria uma relação entre área e comprimento da circunferência, tá? Então a gente chegaria ao ponto de descobrir que existe esse limite sempre para qualquer circunferência. Isso aqui seria um número. E que número seria esse? Né? A gente sabe que a área da circunferência é πr ao quadrado, né? E o comprimento da circunferência é 2πr. Okay? Então, cortando aqui, ó, esse cara dá sempre r sobre 2. Então, isso aqui seria sempre r sobre 2. Tá? Então, seria essa resposta. Mas a gente não tem que chegar a essa resposta a partir do que é a área e do que é do que é a área e o comprimento da circunferência. Tá? Então, isso aqui, a gente descobre só uma relação entre área e comprimento de circunferência, mas sem saber o que é cada uma. A gente só vai saber, ó, seja lá o que for a área da circunferência, que eu vou chamar de A só, a área da circunferência, ela vai ser R sobre 2 vezes o comprimento da circunferência. Tá? Essa relação aí. Tá? Arquimedes já sabia isso, não só da comprimento da circunferência, a relação entre comprimento e área da circunferência, como ele já sabia da esfera. Né? Ele sabia a relação entre a área da esfera e o volume. E aí isso dá uma relação para a gente de que o que a gente descobrir primeiro, se a gente descobre um, descobre o outro. Tá? Então, essa relação é fácil de deduzir, mas isso não significa que a gente saiba qual é o comprimento da circunferência e nem qual é a área. Tá? Então, isso é uma discussão longa, eu vou deixar para a gente fazer isso aqui em outro momento. Beleza? O livro, ele faz uma discussão, né, prévia aqui. Ele dá uma dedução, tá, do que é a área da circunferência, mas aqui ele está supondo que qual é a falha desse problema aqui? Ó? Ele está supondo que ele definiu bem o perímetro. Tá? Só que o perímetro aqui não está muito bem definido. Tá? Que é um comentário que ele faz aqui no capítulo 8, no final do capítulo 8. Tá? E aí, né, então, esse perímetro, esse comentário dele aqui não define bem o perímetro. E aí ele vem para provar que a área da circunferência, né, até ele encerra aqui, ó, essa fórmula aqui, ele está supondo que o perímetro foi bem definido lá e aí não foi. Aí fica uma falha, então, nessa finalização aqui, eu vou corrigir isso aqui, tá? Vou estar trazendo um material diferente aqui para a gente, tá discutindo isso aqui. Ó. Uma coisa legal aqui, ó, que ele faz é comparar a área da poligonal, tá? Do polígono de anilado, né? Que, bem, isso aqui é o seno de 360, né? A gente pode usar o seno do arco duplo. Isso aqui é o seno de 2 vezes o 180 sobre n. E aí o seno do arco duplo é 2 vezes o seno vezes o cosseno. Então essa fórmula aqui, ó, facilmente ela se transforma nisso aqui, ó, tá? E aqui tem senos e cossenos, tá? O perímetro, né, da poligonal, a gente consegue deduzir facilmente essa fórmula aqui também, ó. Tá bom? De que ele é n vezes 2r seno disso aqui, ó. É só a gente, né, dividir isso aqui no ângulo. Esse aqui é o nosso θ sobre 2, tá? Esse pedacinho aqui, ó, θ sobre 2. Isso aqui é metade do lado do triângulo, né, desse aqui, tá? E aí, através do seno aqui, ó, o seno de θ sobre 2 é cateto oposto, que é r, sobre esse L sobre 2. Tá? Então, a gente consegue escrever esse L sobre 2 em função de r e seno de θ sobre 2. Aí você multiplica por 2, né, isso aqui, para dar esse L, e multiplica por n. Tá? E aí você chega nessa fórmula aqui, ó, é 2n, né, tá?
Quando você divide isso por isso, o AN sobre o PN, você... Bem, aí faz as contas aí, mas o que interessa aqui é o seguinte, ó, é que esse seno você elimina, aí você fica em função de cosseno, tá? E aí você passa um 2 dividindo, né, esse 2 que vai aparecer embaixo, você multiplica, e aí o que é legal é isso aqui, ó, é que quando esse N aumenta, esse limite aqui é bacana, porque quando esse N aumenta, isso aqui a gente sabe que vai para zero naturalmente, né? A enésima parte de 180, isso aqui vai para zero. E aí, isso aqui indo para zero, esse cosseno, ele é tão pequeno quanto você queira, né? Porque o cosseno vai para zero, o cosseno vai para 1, o cosseno de uma coisa que está muito próximo de zero. Então, a gente sabe, aí a gente deduz a fórmula que eu falei para vocês, ó, tá? Que isso aqui dá uma dedução para a gente de que esse limite aqui, ó, né, se a gente definir a circunferência, né, esse limite aqui, ó, de 2AN sobre RPN, isso aqui vai para R, tá? E com esse 2 está aqui para cima, né? Isso aqui vai para R, tá? Então, é claro que se a gente definisse isso aqui, ó, né? Então a gente acabaria tendo também uma relação entre a área da circunferência e o comprimento da circunferência, tá bom? Mas definir o comprimento da circunferência e a área a partir só dos polígonos regulares, gente, isso também é um pouco pobre, tá? Porque aí depois a gente tem que caminhar para uma definição mais geral, né, usando exaustão e tal. E aí na próxima aula eu discuto com vocês o que a gente chama medida de Jordan, tá? Que dá para definir a área da circunferência, né, por exemplo, como sendo o supremo das áreas das figuras de qualquer região inscrita nela. E aí entra esse detalhe, né? Então essa definição já é uma definição mais geral de supremo ou ínfimo, né, das áreas das regiões circunscritas a ela. Tá bom? E aí eu vou entrar nesse mérito aí e a gente não fica preso só nos polígonos regulares, tá? Então, usando polígono regular, a gente chega numas provas na demonstração, né? A gente calcula a área de qualquer forma, mas a gente vai chegar nessa definição geral aí, que é usando exaustão, tá? A medida de Jordan. Beleza? Então, vou deixar isso aí são cenas do próximo capítulo.